A Carmen colocou no grupo uma questão que lhe foi endereçada e que ela repassou, que é uma questão que me parece que está em uma obra de Zilda Gama, né? Nenhum indivíduo, porém, guardou em estado de vigília, mas nos arcanos da retentiva, velada pela matéria e pela vontade divina, a origem dos seus antepassados, como ninguém na terra, exceto Jesus, por mais esclarecido que seja, se recorda de sua existência transcorrida antes e logo após o nascimento. Bem, essa expressão aqui que está presente nesse texto, eu não conheço totalmente a obra de Zilda Gama, mas a médium Zilda Gama é uma médium de referência. É considerada por muitos aquela que antecedeu, em termos de psicografia, o trabalho de Chico Xavier futuramente. Inclusive, o próprio Chico Xavier costumava se referir a Zilda Gama como sendo aquela médium que ele admirava e cujos romances ele, de alguma forma, tinha uma admiração e colocava como referência no desejo e no sonho que ele tinha de um dia psicografar romances como ela. Em um diálogo que Chico Xavier teve com Emmanuel, ele se referiu a Zilda Gama para Emmanuel, falando sobre seus romances maravilhosos. Zilda Gama foi a médium que recebeu, por excelência, o espírito Victor Hugo, e com toda a característica do seu estilo, com a fidelidade do estilo do grande romancista francês, esse pai do romantismo francês, que trouxe tantas obras admiráveis. Victor Hugo escreveu por ela uma série de obras, e graças a cuja psicografia nós temos obras fenomenais, cujo estilo de Victor Hugo não é comparável com outros médiuns que receberam Victor Hugo. E olhe que Divaldo Franco, por exemplo, recebia e recebeu psicografia de Victor Hugo. Zilda Gama foi excepcional nos romances que ela escreveu de Victor Hugo, principalmente de Victor Hugo. Era uma média excepcional, especialmente do grande pai do romantismo francês. Além de Victor Hugo, ela também recebeu mensagens mediúnicas de outras entidades, mas se notabilizou especialmente por Victor Hugo. Zilda Gama, ela teve uma vida muito modesta enquanto médium, enquanto espírita militante, né? Mas que também teve trabalhos aí de devotamento, de benemerência excepcionais. Nós sabemos hoje que Zilda Gama teria sido uma das filhas de Victor Hugo, que morreu em um acidente de barco, foi afogada, né? Afogou, caiu no rio em uma viagem, né? Uma travessia que fez com o pai e faleceu. O choque e a dor emocional que Victor Hugo experimentou dessa perda, ele nunca mais se recuperaria. Aliás, muita gente não sabe, Victor Hugo se tornaria espírita a partir dessa dor, porque graças aos fenômenos de psicografia que aconteciam, especialmente na Europa e na França, especialmente, as mesas girantes e falantes, ele começou a se interessar, desolado pela morte da filha. De todas as filhas, ela parecia ser Leopoldina, se não me engano, né? Parecia ser aquela com quem ele tinha maior afinidade. E depois dessa dor, que ele ficou desolado, ele começou a participar de algumas sessões, tanto de mesa girante falante, como também de psicografia. Vai ser em uma dessas sessões que ele receberia poesia de Lord Byron, o poeta inglês, que por meio da psicografia do seu filho, Carlos Hugo, que começa a desenvolver uma psicografia mecânica, ele recebe uma série de mensagens mediúnicas que vai ser endereçada para ele. Lord Byron, que foi um grande poeta, né? E uma grande referência da poesia, e que Victor Hugo admirava. O gênio francês, que não apenas era gênio da literatura, muita gente não sabe, que Victor Hugo não se notabilizou e não foi genial apenas nos Miseráveis, o Corcunda de Notre Dame e as outras obras que ele aí elaborou na sua escrita em vulgar, mas ele era pintor, ele era artista, ele compôs peças teatrais e também ele era escultor invejável. Os móveis da sua casa foram todos trabalhados pelas suas mãos admiráveis. Como era um homem do seu tempo também, e afetado pela cultura do século XIX, foi um sensualista quanto mais, inveterado, com um comportamento
para os nossos padrões, não tanto para os padrões da época, algo promíscuo, chegou a colocar uma amante, uma concubina dentro de casa para conviver com a própria esposa, e mais tarde, quando se torna espírita e adepto da reencarnação, se liberta da sensualidade, muda radicalmente de vida e adota um comportamento equilibrado, um comportamento espiritual, e vai ser graças a essa conduta que ele vai se dedicar ao estudo das coisas ou das questões espíritas. Essa filha que desencarna volta mais tarde, ainda no século XIX, se não me falha a memória, quem tiver o Wikipedia aí confira, volta em 1878 como Zilda Gama, que vai mais tarde varar o século XX até mais ou menos em 1969, se não me falha a memória, quando desencarna. Zilda Gama, que nasceu em Juiz de Fora, em Minas Gerais, fazendo parte, portanto, dessa grande família de espíritas que reencarnaria em Minas Gerais, lideradas por Eurípedes Bassanufo, que foi o grande líder espiritual dessa família, que mais tarde se reuniria em torno do próprio Chico Xavier, seria a médium de referência do próprio Chico Xavier. Recebendo esses romances maravilhosos, Emmanuel teria dito a Chico mais ou menos assim: para você chegar ao nível dela, você tem que tranquilizar sua mente. E agora, sua mente está muito agitada, você está muito carregado de ansiedades. Chico estava naquela época de bancar os irmãos todos dele, né? Os filhos do pai, né? Cuja mãe havia falecido, e ele ajudava no orçamento doméstico, trabalhando no armazém, estava cheio de preocupações, inclusive financeiras, e Emmanuel teria dito isso para ele: você precisa acalmar, porque a recepção de romances exige muito do médium. O médium, para receber um romance de maneira fiel, tem que estar de maneira muito tranquila, porque o espírito precisa passar por meio da psicografia a dinâmica psicológica dos personagens, o contexto do romance, para dar uma dinâmica emocional à própria história. E mais tarde, só mais tarde, é que ele receberia as obras históricas do cristianismo primitivo pelo próprio espírito Emmanuel, as 5 obras que o notabilizaria também como médium, psicógrafo, romancista. A verdade é que Zilda Gama escreveu especialmente uma obra chamada Diário dos Invisíveis, que eu devo a Karina a obra, porque essa obra está esgotada, não tem mais edição, não se consegue mais, e Karina, com a sua bondade, conseguiu, se não me falha a memória, na Federação Espírita do Estado da Bahia, uma cópia dessa obra que eu guardo com unhas e dentes. Porque a obra foi psicografada, se não me falha a memória, em 1914, e é escrita pelo próprio Allan Kardec. Portanto, a psicografia de Allan Kardec, a Zilda Gama, versando de assuntos de mais alto nível, né, com aquele estilo do codificador, né, inclusive desmistificando essa ideia fanática que tomou conta de alguns espíritas que Allan Kardec teria reencarnado por A, por B ou por C nessa época. Em 1914, quando ela recebe as primeiras mensagens do Diário dos Invisíveis, Chico Xavier, por exemplo, já tinha 4 anos de idade, estava encarnado. Então, nós temos nessa expressão aqui, que é uma frase interessante, eu fiquei pensando, embora eu não conheça o contexto todo da frase, tem 2 questões nessa frase que a gente precisa aqui atentar. A primeira é: nenhum indivíduo, porém, guardou em estado de vigília, mas nos arcanos da retentiva, velada pela matéria e pela vontade divina, a origem dos seus antepassados. Estamos diante não apenas do esquecimento do passado que a matéria vela, mas do esquecimento da origem dos antepassados. A origem dos antepassados a gente pode entender não apenas no sentido reencarnatório, mas no sentido da origem, ou seja, do princípio evolutivo espiritual de si mesmo, já que o homem é antepassado de si mesmo, como também a origem dos seus. Trocando em miúdos, é o seguinte: o espírito não consegue acessar as fases iniciais da sua infância espiritual. Da mesma forma que nós, hoje, na vida adulta, não nos recordamos de muita coisa da fase infantil, da vida infantil. O espírito, muitas vezes, não consegue retomar a memória daquela sua infância espiritual, daqueles estágios primitivos. Não tem noção. E digo mais, segundo o próprio Allan Kardec, na obra da codificação, a infância espiritual do espírito, os primeiros estágios do espírito, é algo que se perde na noite dos tempos, a ponto de Allan Kardec dizer que nem os espíritos superiores que ditaram a codificação,
tinham condição de compreender e de conhecer, de dominar, de ter a noção, a ciência da origem do elemento espiritual. E digo mais, da própria transição do animal para o hominal é uma questão, um mistério para a própria equipe espiritual que ditou Allan Kardec. Ou seja, que o espírito teve uma origem, teve. Que o psiquismo, porque quando a gente fala o espírito humano teve uma origem, mas teve uma origem para além da fase hominal, em experiências anteriores, em vivências psíquicas para além da humanidade. Mas nos é desconhecido tanto o momento onde há a transição do animal para o hominal, a gente não sabe quando é que isso opera, como também, mais ainda, o momento em que o psiquismo é gerado ou criado por Deus. A gente sabe que teve um princípio, mas quando isso acontece, o momento em que isso acontece, a gente não sabe. Porque é algo que trabalha com grandezas quase que infinitas, né? Quase que absolutas. Então nós temos, portanto, isso. Essa origem do passado nos é desconhecida, mesmo na condição de espírito desencarnado. Quando o espírito atinge uma plenitude espiritual, ele pode até ter acesso à experiência infantil. Da mesma forma que a gente lembra de algumas coisas da nossa vida infantil, e quando a gente lembra, a gente não fica envergonhado por isso, porque faz parte da fase infantil. O espírito pode, quando chega em certa maturidade, ter acesso à sua infância espiritual sem se atormentar com isso, sem se desequilibrar com isso, porque já atingiu a plenitude. Agora, nesse momento, se atormentaria. Agora, ter acesso às fases primárias da evolução, ao seu passado, se atormentaria. A gente vê, por exemplo, em Nosso Lar, ditado por André Luiz, Chico Xavier, em um momento, um cenário, um dos personagens da obra vê num telão, numa espécie de telão touchscreen, uma reencarnação passada, e o benfeitor espiritual dizer mais ou menos assim que só pode até as últimas 3 encarnações. Daí para trás se perturbaria. Nosso Lar, colônia espiritual, uma cidade espiritual, espírito desencarnado, só podia ter, e eram espíritos inclusive equilibrados, com certa estabilidade, só podia ter acesso às últimas 3 encarnações. Para a gente não ter a noção imprecisa de que só desencarnando o espírito já tem acesso a todas as suas encarnações, já sabe de tudo. Não é tão simples assim, porque a natureza não nos violenta. E ter acesso a muitas coisas sobre nós nos perturbaria, em vez de produzir o nosso avanço e nos ajudar. Essa é a primeira questão. A segunda questão, que é muito interessante, é quando diz... velada pela matéria e pela vontade divina, a origem dos seus antepassados como ninguém na terra, exceto Jesus, por mais esclarecido que seja, se recorda da sua existência transcorrida antes e logo após o nascimento. Aqui a gente precisa fazer uma digressão. Essa frase aqui é acertada, profundamente acertada, porque do ponto de vista doutrinário a gente aprende que quando o espírito começa o seu processo reencarnatório, e quando eu digo começa, estamos falando da fecundação sexual, espermatozoide com óvulo, esse momento principia o processo reencarnatório. É nesse momento que há uma ligação essa inexorável no sentido que ele não pode se desligar para ligar de novo, ou não pode sair para outro espírito tomar no lugar. É claro que os laços são muito tênues e o espírito pode romper, a gente aprendeu isso na codificação, operando, ensejando um aborto espontâneo, um abortamento espontâneo, quando o espírito recua diante da prova, porque os laços não estão ainda muito fortes, ele não está ainda mergulhado totalmente na matéria, que ainda está em desenvolvimento, é um embrião, é uma célula ovo, mas no momento da fecundação, já há ali um espírito reencarnante vinculado, portanto, se principia dessa forma, portanto, um processo que é inalterável nesse sentido, Daí, do ponto de vista espírita, os autores mediúnicos de credibilidade costumam dizer que todos os métodos para evitar a concepção são métodos morais, mas após a fecundação podem configurar uma experiência abortiva. Daí porque, por exemplo, só para citar um exemplo, a pílula do dia seguinte é legal, mas do ponto de vista espírita não é necessariamente moral. Porque agindo após a fecundação, pode haver a possibilidade de haver um espírito reencarnado ali,
já vinculado e, portanto, operacionalizar a expulsão do espírito que já está ligado à célula-ovo. E assim, outros métodos, eu não conheço todos os métodos, não sou especialista na área, mas, por exemplo, os dispositivos intrauterino do passado, aqueles especialmente que agiam após a fecundação, no período da nidação, podem também, de alguma forma, ensejar o abortamento do ponto de vista espiritual. Portanto, a reencarnação começa na fecundação, mas não termina na fecundação. É um processo gradual, é um processo lento, que vai se operacionalizando ao longo dos tempos. A literatura mediúnica, e há um texto muito bom nesse sentido, em O Consolador de Emmanuel, fala que o espírito vai experimentando uma espécie de hibernação. Vai adormecendo. Vai tomando um benzodiazepínico no mundo espiritual, um relaxante muscular, uma anestesia, sei lá o quê. Vai adormecendo. Kardec usa a expressão perturbação espiritual. Né? A perturbação espiritual que ocorre ao desencarnar, que é o recobrar das ideias espiritualmente falando, e há uma perturbação muito grande, inclusive, ao reencarnar, maior, inclusive. A doutora Helen Wambach, PhD em psicologia, citada por Hermínia de Miranda em Nossos Filhos São Espíritos, quando fez experiências de regressão de memória com estatística, inclusive, chegou à conclusão que nascer é mais inquietante do que morrer. Né? Helen Wambach não conhecia Allan Kardec, não conhecia a obra de Allan Kardec, mas ela afirmou uma coisa que Kardec disse de outra forma. Né? Kardec disse em O Livro dos Espíritos que desencarnar é sair de uma prisão, reencarnar é entrar nela. Então, daí o espírito experimenta uma espécie de inquietação a partir do momento em que o momento da encarnação vai se aproximando, especialmente quando ele vai perdendo a consciência a partir do momento da fecundação. Esse processo de hibernação, Emmanuel quem utiliza essa expressão hibernação, esse adormecimento, varia de espírito para espírito. Via de regra, a maioria dos espíritos ficam adormecidos no período gestacional, de uma maneira geral. Né? Em grande parte do período gestacional, o espírito fica adormecido, portanto, sem muita consciência de si, perdendo as ideias do mundo espiritual para, a partir do nascimento, despertar para a vida física. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Mas Emmanuel diz que essa hibernação relativa varia de espírito para espírito. Os espíritos mais amadurecidos podem ter uma autonomia consciencial maior, podem participar do processo de uma forma mais autônoma, o que seria contraproducente, seria negativo para espíritos de mediana e de inferior condição, porque eles iam ficar muito aflitos. É melhor que eles durmam mesmo. É melhor que eles hibernem mesmo, a ponto de não se perturbar demais. Mas o período do nascimento, porque a frase diz antes, logo antes, ou no período do nascimento, ou depois do nascimento, esse período quase sempre gera, os espíritos falaram de maneira geral, ou seja, genericamente falando, o espírito não tem consciência daquele momento. O momento do nascer, ou seja, porque há uma espécie de migração, a migração das ideias que vão se apagando da vida espiritual para o despertar com as ideias da vida física, que é simbolizado no momento do parto, o choro do bebê. Kardec chega, inclusive, a fazer alusão ao choro do bebê como um sintoma, ou símbolo de que ele está no número dos vivos, isso é, no número dos encarnados. Né? É um símbolo, é uma metáfora, mas para dizer que nesse processo há uma espécie aí de adormecimento, uma espécie aí de perda de consciência, da mesma forma que há uma perda de consciência quando há o processo da desencarnação. Independente do tipo de grau de maturidade e evolução do espírito, o momento exato da morte, onde o cérebro está apagando e o espírito está despertando para a vida espiritual, há uma espécie de apagão aí. Agora, o tempo que vai levar o espírito para despertar na vida espiritual pode ser de alguns minutos para uma entidade nobre, para uma entidade evoluída, quase que imediatamente ele já desperta, já tem consciência, e outros que demoram, até os casos patéticos de séculos, e a pessoa ainda não saber que havia desencarnado, porque está ainda mergulhado naquela neblina carnal, como diz Emmanuel, os fluidos da matéria, o apego à matéria,
as paixões da matéria e, portanto, da matéria tem dificuldade de se desvencilhar, ficando naquela névoa, acreditando-se ainda encarnado, sentindo as sensações ainda físicas, né, que é relatado pela literatura mediúnica. Né? Então, nesse padrão aqui, é comum a gente dizer que, genericamente, o indivíduo não tem consciência nem de um processo nem de outro, não guarda a consciência nesse momento, experimentando um apagão. O que está colocado na frase é que, com exceção de Jesus, é possível que essa afirmação esteja realmente bem abalizada, bem considerada, porque em Jesus tudo é excepcional, tudo é exceção. Nele a gente não pode configurar os aspectos humanos convencionais. Né? Emmanuel, inclusive, diz isso em O Consolador, que nele os processos humanos cessaram. Então, ninguém se atreve a descrever com minudência como foi o mergulho na terra do Espírito Jesus. Porque, na condição de espírito puro, ele participava do processo espiritual da sua própria obra. Afinal, ele era a autoridade máxima. Qualquer programador reencarnatório, qualquer especialista de reencarnação que estaria colaborando com ele, era emissário dele, era funcionário dele. Por isso que Kardec mais tarde vai receber do mundo espiritual aquela colocação de que Jesus era médium de Deus. Afinal, ele seria médium de mais quem? Quem é que seria o espírito que usaria ele como médium se ele era a autoridade máxima no planeta terrestre? Então, em Jesus, tudo é excepcional e tudo é arriscado falar de uma maneira taxativa, porque nele os processos estão em uma condição que a gente não tem ideia. Só para ter uma ideia, Raul Teixeira recebeu uma mensagem mediúnica dizendo que quando Moisés recebe o Decálogo, mais de 1000 anos antes de Jesus nascer, o momento em que Moisés recebe o Decálogo, Jesus começa a sua preparação para reencarnar, ou melhor, para encarnar, para mergulhar no corpo físico, porque não foi um retorno, não foi uma reencarnação. Ele mergulhou uma vez só nesse planeta, porque já realizou o seu processo evolutivo em outras experiências, em outras instâncias, em outras vivências. Então, 1000 anos antes, quando Moisés recebe o Decálogo, segundo Camilo por Raul Teixeira, Jesus começa a preparação do mergulho na Terra. Então, é um processo que a gente não tem ideia, né?